Eu sou Marina Ruali, Head de Insights do Grupo Consumoteca, E eu sou a Carmela Moraes, Consumer Insights do Grupo Consumoteca. e estamos de volta com mais um episódio Caoscast Ctrl Z pelas lentes latinas. Eu, junto com a Carmela, estamos aqui compartilhando nesse formato mais bate-bola, mais essa coisa papo de bar, onde a gente traduz um pouco desse nosso último estudo no Grupo Consumoteca, onde a gente se debruçou sobre a geração Z latina, para entender se tudo isso que andam falando dessa geração no TikTok, nos jornais, nas empresas, o que é tabu, o que é verdade, o que é só tendência gringa e o que acontece aqui de verdade, né? A gente não pode ficar só com esse olhar de estereótipo ou esse olhar de ai, a minha geração é melhor que a sua, sabe? E a gente deixar de olhar e tentar entender para outra geração de uma maneira mais estratégica, mais genuína e de que, de fato, permita que a gente dialogue. Então vamos começar, que agora sem enrolação, quem já está aqui com a gente já ouviu o primeiro que a gente falou sobre as tensões dessa geração que amarram o estudo. No último episódio falamos sobre geração e consumo e hoje vamos falar sobre um assunto do momento, que é corpo e saúde. Carmela, e aí? Pesquisando essa geração, qual foi o principal impacto e aprendizado que você teve quando entendeu esse olhar da geração Z sobre saúde? Então, Má, eles têm uma relação com o corpo muito diferente do que eu imaginei, eu aqui no meu lugar de millennial. Eu pensava, né, tinha umas suposições aí que eles seriam aquela geração totalmente preocupada com saúde, meio frenética até com relação a isso. Com saúde, com doença, com cuidado com o corpo, com estética e tudo mais. E claro que existem movimentos e coisas que nos ajudam a entender que sim, é óbvio que eles se preocupam com o corpo, mas eles se preocupam com o corpo associado diretamente à mente, à saúde mental, né? Então a gente já falou aqui várias vezes que essa é uma geração que tem aí um monte de questão com relação à saúde mental, são ansiosos, depressivos, se medicam. Então, para eles, o corpo e a mente andam juntos, né? Então, a gente aqui, millennial, né, que acho que viveu muito um culto ao corpo, né? Uma loucurinha da corrida da dieta mais hype, né? Sem carboidrato, com suco verde, chia, goji berry, tudo isso que surgiu aí no mundo millennial. Sal do Himalaia, né? Tem umas coisas aí que o millennial comprou a ideia, E né? é interessante a gente ver que a geração Z, quando a gente pergunta de corpo e cuidado e exercício físico e dieta, o tempo inteiro eles trazem uma relação para a cabeça, né? Para a mente, né? Para eles estar com o corpo saudável é poder também estar com a mente saudável. É muito interessante esse ponto que você traz, porque mostra esse corpo, acima de tudo, como performance, né? Eu penso em saúde, mas é performance. E performance é conectar corpo e mente. E a gente lembra dessa geração que está entrando na vida adulta num momento onde o neoliberalismo cobra muito da gente a produtividade, né? Onde a gente é aquilo que a gente produz. A gente tem que dar resultado imediato de tudo. Então, pensar no melhor do meu corpo não é pensar se meus exames estão bonitinhos ali quando eu vou medir colesterol no exame de sangue, né? Não é pensar longevidade, como é que eu vou chegar, como minha coluna vai estar quando eu tiver 80, 90 anos. Não é nesse papo que eles estão, né? É ter um corpo pronto para dar conta das demandas da vida cotidiana, né? É um corpo muito pensado pro agora. E aí você fala isso do millennial, do suco verde. Tudo que a gente estudou e estuda de geração millennial aponta essa geração que hoje aí já passa dos seus 30 anos, milênio está descobrindo aí esses primeiros sinais do envelhecer, né, do evoluir na vida adulta, e foi uma geração que problematizou muito essa coisa da alimentação, do exercício, como você falou, da galera que acorda às 5 da manhã, que coloca tá pago, né? Como se eu tivesse uma dívida com a sociedade, que olha, me exercitei, tô fazendo, tô comendo, não pode comer tranqueira, não pode ter o tal do dia do lixo, porque tem comida que não faz bem. As próprias mães millennials problematizando a alimentação infantil, de não dar açúcar para o filho, da gente pensar glúten, identificar restrições alimentares que não se podiam identificar antigamente, hoje na geração millennial a gente descobriu, além de um movimento de gourmetização, enfim, de pensar corpo por essa lógica. Mas olhando assim para os dados que a gente trouxe, Cá,
Que a gente tem de dado legal para a gente começar esse aprofundamento no corpo para a geração Z? O dado, assim, que mais impressiona, né, é que 82%, dos jovens aí da geração Z latina dizem que o exercício físico ajuda na saúde mental, né. Então eles 72% deles afirmam que praticam exercício físico, porque eles se sentem bem com essa prática, porque a cabeça deles fica boa, né. Eu vou para academia não só para ficar forte e gostosa, mas eu vou para academia também para manter a minha cabeça no lugar, né, para desopilar depois de um dia estressante, né, para botar para fora. A mesma coisa que eu faço na terapia, eu faço na academia, quase isso, assim, sabe? O que a gente entende. Então, assim, mesmo a galera que não gosta de fazer exercício físico, eles dizem que fazem, né, que praticam, 42% deles dizem que praticam, justamente porque fazer exercício físico é bom para o corpo e para a mente. Então, tem essa conexão com relação ao imediatismo, né? Eu preciso estar com o meu corpo bem agora, eu preciso estar bem com a minha cabeça agora, porque eu preciso render, porque eu preciso produzir, porque eu preciso, né, tocar minha vida. Então, por isso que eu vou cuidar do meu corpo, por isso que eu vou para academia, por isso que eu vou treinar ou vou seguir algum tipo de dieta. E aí, com relação às dietas, a gente percebe, assim, que claro que, de novo, né, existem as exceções e tudo mais, mas a gente percebe que a dieta, assim, né, alimentar mesmo, da geração Z, as escolhas deles são mais sem noia, que é aquela brincadeira que a gente fala, né, um pouco de droga, um pouco de salada, mas nesse sentido de que eu cuido da minha alimentação, eu faço boas escolhas, mas eu não sou refém daquilo, né? Eu fazer uma dieta equilibrada, eu querer comer salada, eu, né, querer cortar carboidrato durante ali a minha rotina, não significa que eu vou deixar de tomar um milkshake, né? Não significa que eu vou deixar de dizer sim ali para uma pizza, né? Aquilo que tu falou do dia do lixo, não tem muito dia do lixo, porque a geração Z percebe essas escapadas, né, entre muitas aspas, da dieta, como um momento de alento, como um momento de prazer, como um momento de alegria, que eu não vou ficar lá me remoendo. Não é escapada, né, é parte do processo, Exato. né, é o momento que você está fazendo bem para você. Não tem isso: "O açúcar me faz mal, porque, ai, o açúcar vai gerar, gordura", sei lá o quê, a explicação biológica. Tem a explicação: "Ai, o açúcar me gera Me prazer, faz então bem. tá tudo bem". Nesse Exato. momento, Eu vou comer um chocolatinho aqui para entra na ficar conta de saúde feliz. mental. É total, entra na conta da saúde mental total. Então, se hoje eu estou triste e, né, tô querendo ficar feliz, tô precisando ficar feliz, tô precisando melhorar meu humor, eu vou comer um hambúrguer, não interessa se hoje é segunda-feira, né? Quando eles falam de fast food, eles não chamam o fast food de vilão, né? O fast food não é o inimigo da saúde, pelo contrário, né? O fast food ali é um alento que eu vou ter no meu dia, é um momento de felicidade que eu vou ter no meu dia. Esse ponto que você falou aí da saúde mental, eu faço exercício porque isso é bom para minha saúde mental. E ficou muito claro essa semana, eu estava rodando o meu feed, eu adoro seguir os influenciadores ali da geração Z para eu ficar vendo as lentes deles ali para pensar o mundo. E até que eu vejo uma influenciadora que estava fazendo aqueles reels de academia, assim, né, melhores momentos. Em vez dela falar do treino dela, ou ela mostrar o efeito, que ela ganhou glúteo, ou braço, ou qualquer coisa, ela botou assim, POV, quando você aprende a acessar a raiva no seu treino. E aí, para quem não sabe, Uhum. POV é ponto de vista, né? É quando a geração Z quer expressar o seu pensamento sobre alguma coisa. Eles usam muito isso como tendência, né? POV, dois pontinhos, o que, que eles colocam. Mas eu achei muito interessante que ela estava falando de raiva, ela estava falando de acessar uma emoção no treino. Olha como ela conectou aqui a saúde Uhum. da mente com a do corpo, né? Quase como o movimento do treino como um lugar onde eu vou extravasar e eu vou botar algo que me faz mal para fora. E eu acho que isso é quase que um reposicionamento da academia, se a gente pensar, né? O que é o exercício físico? É pensar nesse corpo ali como uma potência, como performance, como tudo que eu posso extravasar quando eu faço exercício, saindo daquela lógica no pain, no gain, sabe? Sim, não é pra sofrer, né, academia não é pra sofrer, pelo contrário, é pra eu parar de sofrer, né, por isso que eu vou pra academia. Eu lembro que quando a gente começava a ajudar Millennial e a gente levava isso para várias marcas, as cadeias de fast food, todo mundo ficava desesperado e falava: Meu Deus, McDonald's vai acabar, né? Burger King, como vai ser? Porque todo mundo está cada vez mais preocupado com saudabilidade. E tá, eu acho que de modo geral, quando a gente olha ali o espírito, né, o zeitgeist global, existe uma outra preocupação com saudabilidade, mas isso não anula essa categoria de consumo da indulgência, né? É só você se reinventar e conseguir entrar no momento e na ocasião de consumo certa. Para a gente então entender essa questão do que é corpo para a geração Z,
para além dessa comparação, Z versus millennial ou outras gerações, acho que sempre vale a gente compilar aprendizados que a gente tem aqui nos conceitos que a gente cria quando pensa pesquisa, sempre dialogando com aquilo que a gente fala que é a tensão de cada tempo de uma geração, né? Desde o primeiro episódio a gente fala que a geração Ctrl Z, como a gente gosta de chamar, é justamente Ctrl Z porque eles lidam diretamente com a efemeridade do tempo, né? Eles partem do mundo, eles estão virando adulto no mundo, onde a única certeza que eles têm é que tudo vai mudar. Então ele precisa de um corpo, de uma mente, de um trabalho, de um projeto de vida adaptado para a mudança, né? Nada é muito fixo, ele sabe que ele vai se transformar a todo tempo. Então entender corpo passa por essa atenção também. E aí tem uma ideia aqui que eu acho muito importante para quem quer entender de forma mais clara o que é corpo para a geração Z, que é pensar no corpo laboratório. O corpo como um hub de experimentações, onde eu vou me entender, onde eu vou me conhecer e eu vou testar coisas. Porque a gente fala sempre que para a geração Z a vida é um grande teste, né? Eu preciso saber o que funciona, o que não funciona. E eu me lembro muito de fazendo campo para a geração Z, a gente estava entrevistando um psicanalista especializado em adolescente. E foi muito legal porque esse psicanalista ele tinha essa experiência, né, de jovem. Então ele comparava muito com outras gerações, ele já tinha anos de carreira. E ele me contava como que era interessante observar as questões que os ex, lá sentado no divã com ele, traziam em relação ao corpo. E ele falava, Marina, essa geração eles se experimentam muito, eles testam até onde esse corpo vai, sabe? Eles querem saber os próprios limites. Então, eu vivo ouvindo confissões do tipo, o jovem chega aqui e fala, olha, eu parei de me masturbar por um mês para ver como o meu corpo fica. Eu parei de beber álcool para ver. Eu cortei o açúcar. Eu vi uma pessoa no YouTube falando de tal dieta e eu fiz para experimentar e ver o que funciona para mim. Ou uma trend no TikTok. E isso para ele era o principal diferencial quando ele pensava coisas que ele não viu com outras gerações, sabe? No divã. Eles não tinham essa visão do deixa eu ver como eu funciono e me entender para eu então potencializar o melhor ali. E, eu acho que essa experimentação toda, ela faz parte do processo de autoconhecimento, né? Tanto interno quanto externo. Então, acho que tem essa coisa, a gente já falou nos outros episódios, de querer se expressar, né? De querer ser diferente, de querer mostrar a sua identidade. E acho que o corpo, ele serve como esse laboratório. Tá ali, é meu, né? Eu faço o que eu quero, eu consigo me entender, eu consigo me descobrir através dele. Agora tu falou com essa questão de masturbação, isso tem tudo a ver, né? Também essa pauta que se levanta de uma forma muito forte para a geração Z com relação a experimentar prazeres do corpo. Então, acho que tem muito nesse processo de autoconhecimento. Tem um desprendimento com relação ao corpo, né? Tudo bem se eu pintar o meu cabelo e amanhã ele não tiver igual, né? Tudo bem, o que importa é o agora, é o que eu quero fazer com ele agora. Então, acho que isso é bem interessante, assim, da gente entender. Essa coisa da masturbação, inclusive para quem quiser entender melhor isso enquanto movimento, tem um movimento e uma hashtag também chamada NoFap September, que é um desafio que as pessoas viviam na internet, que era 30 dias sem consumir pornografia, sem se masturbar, enfim, tinha toda uma questão de entender ali como é que seu corpo ficava quando você cortava isso da tua rotina, entender ali teus hormônios que iam ficar diferentes, você ia produzir mais, se não ia. Então, acho que tem todo esse olhar ali hackeado do próprio corpo. E aí, isso me leva a um outro tabu que se fala muito sobre a geração Z, que é toda hora eu vejo pauta nos jornais, e essa geração é mais careta, eles bebem menos, eles vão menos para balada, porque eles são todos preocupados com saúde. E não é bem essa a explicação. De fato, quando a gente pega dados globais e dados latinos, a geração Z ela bebe menos. Mas não quer dizer que ela é por só uma questão, eu sou mais responsável. Seja careta. Eu sou caretão, sabe? Eu quero ficar aqui consciente, eu não quero, álcool é algo do mal. Não é sobre isso, sabe? Não é sobre essa lente que a gente tem que entender esse dado. E aí a gente tem uma pergunta lá na nossa pesquisa, que a gente perguntou lá que categorias de consumo você andou comprando nos últimos 3 meses, para ter uma ideia de volume de compra. A gente já falou isso no episódio passado, falou quanto que eles compram comida, moda, beleza e tudo mais. O que nos chamou a atenção é que só 36% da geração Z latina consumiu álcool nos últimos 3 meses.
Ah, a gente tá falando de jovem, vai. E mesmo quando a gente filtrou acima de 18 anos. E ainda assim é baixo. Porque pensa aí, você quando era jovem de 20, 22 anos, você ficava 3 meses sem beber, sabe? Era festa o tempo inteiro, né? Pelo menos a narrativa da juventude millennial que se existia era de se beber com muito mais frequência que isso. E acho que o millennial bebe com muito mais frequência que isso, inclusive hoje. E esse era o mesmo dado do pessoal que consumiu remédio. 36% também comprou medicamentos. Óbvio que a gente está falando de medicamentos de um modo geral aqui. Mas quando a gente olhou só para o dado Brasil, deu um salto para 56%. Ou seja, o jovem brasileiro está consumindo muito mais remédio do que álcool. E aí, quando a gente vai para campo fazer pesquisa quali para entender real o que está rolando aí, a gente começou a ouvir um monte de história de rolezinho aí entre jovens, a social do momento, juntar e não é para ficar bebendo álcool e ficar loucão. É usando remédio. E quando a gente fala de usar remédio, é você ter acesso a remédios, muitas vezes que são tarja preta, porque muita gente é diagnosticada com TDAH, com problemas do sono, então tem acesso, principalmente jovens de classe mais alta, quando a gente está falando aqui de Brasil, e eles vão hackeando os efeitos colaterais desse remédio. Então a gente fala de Zolpidem, de Venvance, de uma galera que vai ficando meio que o barato do remédio, sabe? Tem a onda que esse remédio te dá. E a gente chama esse movimento de fármaco-recreação. Se a indústria do álcool está extremamente preocupada porque o entretenimento do jovem não está mais no álcool, tem uma indústria que é a farmacêutica que está surfando nessa onda, e óbvio que está surfando de maneira silenciosa, mas é um movimento muito importante para a gente ficar atento, tá? E a gente ouvia dos jovens do campo coisa do tipo, putz, é bom usar remédio porque eu não tenho ressaca no dia seguinte. Então, mais uma vez, a gente está pensando na lógica da produtividade. Mas eu falei aqui muito dessa ideia do corpo laboratório, que é uma ideia de hackear a parte de dentro do corpo, né? De experimentar muito para saber o que você mexe dentro para ter um novo efeito. Conta pra gente também, Carmela, que sei que temos achados sobre isso, sobre como é que fica essa relação do corpo na parte de fora, né? O corpo externo. Pois é, Má. Então, da mesma forma que tem toda essa experimentação aí que acontece dentro do corpo aí, que nem o exemplo que a gente usou do uso de medicamentos e tudo mais, tem também uma experimentação pro lado de fora, né? Então, até a gente fala que dentro daquilo do corpo também ser parte dessa descoberta de autoconhecimento, o corpo também é tela, né? O corpo também é experimentação para essa construção de identidade, né? Para o jovem ali entender quem ele é e o que ele está a fim de ser naquele momento. Então, a gente também falou nos outros episódios com relação a esse desejo, né, de autenticidade e também esse desejo da experimentação, da mudança. E tem um termo que eu acho que ele explica muito bem isso, que é o aesthetic, né? Aesthetic é estética, né, em inglês. Mas quando a gente vai fazer pesquisa assim em Pinterest ou em TikTok mesmo, e a gente vai entender, sei lá, o estilo da geração Z, o tempo inteiro eles estão colando esse termo aesthetic, né? Eles não falam estilo, eles falam aesthetic. Ah, é o aesthetic cottage grow, é o aesthetic e-grow, é o aesthetic dark, é o aesthetic isso. E aí, quando a gente foi entender que esse aesthetic, ele traduz muito o mood que essa galera tá vivendo, né? O que essa galera tá sentindo naquele momento. E a aesthetic, ele traduz isso em estética. Então, diferente dos millennials lá, né? Que a gente tinha aquela coisa do lifestyle. Então, eu sou um lifestyle praiano. A minha vida inteira, ela fala sobre isso, né? A minha casa é praiana, minha comida que eu posto lá no Instagram tem a ver com esse ambiente, né? As roupas que eu uso, as marcas que eu consumo. Você fica perseguindo o estilo, você faz análise cromática, consultoria de estilo. Isso. Eu já fiz isso tudo, porque eu sou muito millennial, minha paleta, cor que eu posso usar, cor que não posso, né? Aí vem a geração Z e fala não. Hoje eu tô meio não. emo, amanhã eu tô meio menina do surf, no outro dia Exato. eu tô esporte. Essa necessidade que o millennial tinha ali de achar a sua tribo, né? Ela não existe mais, né? Ficou lá para os millennials mesmo, porque essa galera eles estão em busca de ter um estilo no momento, né? Então é isso que tu falou. Se hoje eu acordei a fim de ser emo, não significa que eu vou dormir a fim de ser emo, né? Pode ser que eu vá dormir com uma outra estética, com um outro mood que vai traduzir o que eu tô sentindo naquela hora ali. E aí o corpo, ele serve como experimentação para isso, seja para construção de looks, né, que seria aí o mais óbvio, mas também de outras formas que, para as gerações mais antigas, né, mais velhas, parece ser uma loucura, como, por exemplo, tatuagem, né? Então,
o millennial, né, o geração X, baby boomer nem se fala, fazia uma tatuagem daquilo que tivesse um significado muito importante, né, na tua vida, que fosse de fato uma coisa muito bem pensada, que se alguém me perguntasse, eu ia ter que contar toda uma história linda e romântica do porquê que eu tenho aquela tatuagem. E aí chega a geração Z, tatua uma pizza, porque ele gosta de pizza, e ele tá vindo tatuar uma pizza. Não tem esse medo, meu Deus, cravei algo pra sempre, eu mudo, rabisco por cima. Diferente do millennial que Exatamente. tatuou um infinito e tem todo um storytelling pra defender aquele infinito no braço, né, e dizer que aquilo tinha um sentido, tinha um propósito, né. Gente, eu Isso sou é tão muito bom. millennial, vou fazer uma exposição de mim mesma. Eu sou tão millennial que quando eu não gostei mais de uma tatuagem que eu tinha, eu tirei. Olha que millennial isso, gente. É um absurdo. Hoje em dia eu penso que chega a ser ridículo. Não, você tirou, mas acho que você tá no mood, acho que não sei o que a geração Z faria, se eles deixariam eu pintaria por cima. Mas eu tô carregando meu infinito até hoje. Tem exemplo aqui, mas tô eu aqui, que lá nos meus 18 anos fui Assumindo e isso. tem toda uma história, né, tatuagem de irmãs, aquela coisa, me sentindo a autêntica do universo, mas estava ali na onda geracional. Então, e esse corpo, né, como tela, ele é muito importante para essa construção de identidade, né? Para esse processo de descobrimento, né? De eu entender quem eu sou e como eu estou. Então, tem outra coisa do cabelo, por exemplo, né? A gente tem uma tendência que é bem dessa galera bem jovem, assim, que é stencil hair. E aí, essa galera pinta o cabelo com stencil, assim como fosse pichar, né, na parede com spray, pinta o próprio cabelo assim. Então hoje eu tô com estrelinhas no meu cabelo, coloridas, só que isso cresce, né? E daí aqui a uma semana já não tá mais a estrelinha. Então eu raspo de novo, e pinto de outra cor e passo por cima. Tem até uma fala que veio de campo da menina que disse que queria mandar uma foto do cabelo e ela falou: nem deu tempo de eu mandar uma foto, porque o meu cabelo mudou antes de eu conseguir tirar foto. Então é um pouco isso, assim, né? Eu pinto meu cabelo hoje de uma cor, só que daqui a 3 dias ele não tá mais, né? Então a velocidade que eu mudo o meu corpo, ela é mais rápida do que a velocidade de fazer uma foto. E isso serve para tudo, né? Para cabelo que cresce, mas também para tatuagem que é para sempre, né? Então tem muito esse conceito aí de usar esse corpo como tela, como lugar de experimentação. E, Cá, eu acho que essa visão que você traz da tela e da tatuagem, do cabelo, assim, tudo que atravessa a Z, no sentido da relação com o corpo, que muda muito a indústria da beleza. Eu acho que é uma indústria que está tendo que rever muito seus próprios conceitos. Eu tenho que me preparar para um público que vê o corpo com essa coisa de experimentação de brincadeira e não a perseguição da perfeição e do belo. A indústria da beleza, por muito tempo, você ia pensar em maquiagem, era aquela maquiagem reboco, contorno, meu nariz é assim, se eu vou afinar, se eu vou engrossar, se a sobrancelha é mais assim, foxy eyes. Tinha uma coisa do buscar uma melhor versão. Uma perfeição, né, também. Sim, né, tipo, né, tem que corrigir, tem que estar tudo no lugar, tem que ter aquela coisa do buscar aquela carinha de filtro do Instagram. Quando você conta isso, parece que é menos sobre perfeição, né, e é mais sobre vamos ver o que isso daqui dá. O que acontece? E aí isso me lembrou uma frase que a Anitta falou. A Anitta não é exatamente uma geração Z, ela fica ali entre zillennials, mas ela falou uma coisa que eu acho que é interessante, que perguntaram para ela, se ela tivesse um poder mágico, né, o que ela faria? E a gente sabe que a Anitta é essa pessoa que gosta de cirurgia plástica, né, fala abertamente disso, e ela disse que se ela pudesse ter um poder, o poder dela seria, com a ponta do dedo dela, ela mudar o corpo dela inteiro. Então, se ela encosta no nariz, ela ia poder mudar o formato do nariz, ela ia poder mudar o formato do olho, né, do corpo, do cabelo. Então, acho que é um pouco disso, assim, claro que existe, porque a gente já até falou em outro Causcast, né, do Tributo à Beleza, em que a gente falou também sobre essa loucura das cirurgias plásticas e tal, né, e esse culto a cirurgias plásticas, principalmente, e a mudança. Mas eu acho que tem um pouco disso, assim, tá, beleza, a Boca Rosa lá fez lipoled, né, tem essa... Mas eu acho que é muito também nesse sentido de experimentação, né? Acho que sim, tem um desejo por estar bem, mas não é aquele estilo Kardashian de ter que estar tudo perfeitamente no lugar e um poro não pode aparecer, né? O meu nariz eu quero que hoje seja pequeno e amanhã eu quero que seja grande, né? Eu quero me experimentar com outros formatos de rosto, de nariz, de sobrancelha.
É por isso que a gente vê também esse boom de gente pintando o cabelo o tempo inteiro, de colorido, mudando o cabelo. E as maquiagens da geração Z, né, essa maquiagem que é sobre glitter, é colar adesivo no rosto, uma coisa que a Olivia Rodrigo faz muito. Ou se eu tô com uma espinha, em vez de eu colocar o corretivo ali no meu rosto, eu vou colocar uma estrelinha brilhosa em cima, ou fazer um sol em volta. Tem um outro olhar estético pra isso, né. E essas maquiagens também que estão na moda agora, que são quase maquiagens artísticas, né, que a gente, que parece que não é maquiagem de usar no dia a dia, né, que tem aqueles desenhos mais gráficos, né, tem um delineador mais gráfico que faz outras formas no rosto, que extrapola a linha do olho. Isso é uma coisa que lá, né, uns anos atrás, não imagina, aquilo era para usar na festa fantasia, né, ninguém ia sair na rua assim, e hoje em dia é um pouco isso. Então essa experimentação ela vai dominando esse corpo, né? Ela vai indo para todos os lados, né? De todas as formas. Isso que você fala, eu acho que é uma mensagem muito importante para a gente entender essa ideia do corpo tela da geração Z, né? E o que está por trás de todas essas tendências que a gente vê de moda, de beleza, de aesthetics, que a gente fica, meu Deus, cada dia essa geração entra numa modinha diferente. Mas o que está por trás disso? É uma geração que está buscando experimentar várias versões de si mesma, né? O mundo é volúvel demais, tudo é rápido demais para eu me contentar com uma versão só minha. E acho que a Anitta, embora esteja aí nesse meio do caminho, captou muito bem isso, né? E eu acho que por isso que ela dialoga tão bem e ela é tão admirada pela geração Z. Porque essa coisa dela brincar de se mexer, de ser cada coisa num clipe, num álbum, aquela ideia de um artista que tem que ter uma consistência de ser só uma coisa, não faz sentido para quem tá mudando o tempo inteiro, né? Então, é por isso que ela lacra tanto. O tempo inteiro a gente fala, né, nas outras canções que a gente trouxe anteriormente, que tudo muda muito rápido, né? Que as coisas se transformam muito rápido, tudo muda o tempo inteiro, né? Então, por isso que essa geração se adapta a isso, né? E usa isso em todos os sentidos. E daí parece que essa necessidade de ter o corpo como lugar de experimentação é quase querendo que esse corpo não vire obsoleto. Eu não quero que esse meu corpo também termine, né? Então eu mudo ele. Então, se agora eu sou morena e eu tô com essa personalidade morena, eu não quero que isso passe. Então eu vou mudar. Então eu vou pintar o cabelo de rosa, e vou fazer uma tatuagem, e vou mudar o meu estilo, e vou mudar a forma que eu me visto. Eu acho que é o tempo inteiro eles quererem ficar se lembrando que aquele corpo existe, né? Acho que tem também toda essa coisa de vida no mundo digital. Então, eu preciso o tempo inteiro lembrar que esse corpo é meu e que ele existe, que ele tá aqui. Acho que isso que você traz vale a gente lembrar que é uma geração que nunca se viu tanto na tela, né? Que cresce se vendo na tela, cresce se vendo no filtro. Então você também tem um cansaço da sua própria imagem. E você tá o tempo inteiro se vendo tão enquadrado que você se vê por pedaços, né? Por rosto. Por isso que nas tendências do TikTok, elas tratam o corpo como pedaço, né? Tem o nariz do momento, aí tem o olho do momento, aí tem a bunda do momento, tem o nome, né? O Brazilian Butt, o Fox Eyes, não sei o que lá, hair. É quase como uma fragmentação do corpo, que é você olhar o corpo como outra coisa, né? Eu sou uma coisa, meu corpo é outra, em algum momento eu me conecto com o meu corpo. Vou viver numa metamorfose ambulante nesse sentido, quando a gente pensa corpo. Então, acho que isso é muito diferente das outras gerações. Assim, quem acha que a geração Z tá igual às outras nesse quesito, tem que começar a ficar muito mais atento. Tu falou da digitalização. Se a gente parar pra pensar o que a gente tá falando aqui, é essa lógica dos skins, né? De game, né? É isso. É avatar, porque é isso, né? Eu posso ser o que eu quiser, né? Quando eu, milênio, vou fazer um avatar meu, eu vou tentar ser a Carmela, né? Engraçado isso. Eu vou botar meu olho, meu cabelo. E eu acho que é justamente o oposto. The Sims, né? Quem nunca ficou no The Sims, fazendo a sua família igualzinho a todo mundo que você conhece, né? Então, e eu acho que isso é justamente o oposto, né? Não, porque no ambiente digital, por que eu, Carmela, vou querer ser Carmela? Não, eu quero ser diferente. Eu vou querer ter a pele de outra cor, o cabelo de outra cor, eu vou querer ter mais de um olho, eu vou querer voar e ter asas. Então, eu acho que é um pouco dessa lógica também que vem para o mundo físico, né? Claro que aqui a gente não pode voar e ter mais de um olho. Eu não queria mesmo! Mas que outras coisas a gente pode fazer para também se conectar nessa loucura de mudar e dentro dessa lógica aí do digital, né? Desses skins. E essa estética meio ciborgue que a gente vê no videogame, ela vem para a vida offline, né? Enquanto as outras gerações tentavam buscar o maior realismo possível na versão digital e a maior perfeição possível, essa geração faz o caminho inverso. Isso é muito interessante.
Eu pego a estética do videogame e eu levo pra fora da tela. E eu quero parecer um avatar de videogame. Então, a moda tá indo muito pra esse lugar, assim. Tem muita gente falando, Uhum. gente, o que tá acontecendo com os looks da moda? A gente consegue entender se a gente pensar nesse espírito do tempo de geração Z. O pessoal aqui, Carmela, já viu que quando a gente começa a falar de geração Z, a gente se empolga, daria pra estender aqui com muitas referências mais. Mas vamos encerrando, porque, né, cada um tem que seguir tua vida. O pessoal às vezes tá lavando uma louça aqui enquanto ouve a gente, então o episódio tem que encerrar. Acho que vale só a gente fazer aqui um disclaimer de tudo isso que a gente fala da efemeridade do corpo Z. Hoje existem muitas intervenções não invasivas que são mais acessíveis no mercado e que tá aí servindo essa geração, que tá pautando tendência no TikTok. Então também tem uma ideia de transformação, quase essa coisa de se ver como uma boneca igual a Anitta, que você vai se mexendo. Tem uma questão ética também, que eu acho que abre um outro episódio, a gente vale pontuar aqui. E não é sobre dizer se isso é legal ou não é, mas esse é o movimento. Eu acho que o ponto de partida para entender a geração, antes de julgar se é legal, se vai dar certo, se vai dar ruim, é por que isso acontece, né? É tentar enxergar com as lentes deles. E acho que isso a gente fez aqui. As provocações agora que fica aí, todo mundo fervilhando, manda pra gente no paralelo, né? A gente tá falando mais sobre esse tema lá no nosso Telegram, do Causcast. Temos o nosso Instagram, @Grupo Consumoteca. Temos o site do estudo, vai lá no site do Grupo Consumoteca, tem e-book, tem material com dados mais aprofundados dessa pesquisa. E a gente segue aqui toda semana, né, até o mês de dezembro, com episódios novos, onde a gente vai cada vez dando um zoom em mais um pedacinho dessa pesquisa. Conta pra gente o que você tá achando, que a gente tá curiosa pra saber. Então, lembrando, né, que a gente não faz nada sozinha, né? Tem uma equipe enorme atrás de tudo isso que a gente traz aqui para vocês. Então, esse podcast, todo esse estudo do Lab de geração Ctrl Z são uma produção exclusiva do Grupo Consumoteca. A pesquisa, então, fica por conta aí de todo o nosso time de insight, o roteiro por conta da Vanessa Vieira e a edição do nosso querido Wesley Xavier. Fechamos. Hasta luego. Esperamos vocês na semana que vem. Um beijo, gente. Até!